Mas o que acontece é que quando algo não dá certo do que eles estão vendendo para você, vendendo Cristo para você, então vamos fazer uma campanha de 4 semanas de oração e jejum, subir no monte, fazer o que for. Aí não deu certo o propósito que você fez, a oferta que você foi, você deu o seu máximo, o seu melhor, aí não deu certo. Você não realizou, aquilo não foi realizado, aquele pedido não foi realizado. Ok? Aí quem é o culpado disso? O culpado disso é você. Você que é o culpado, porque você não fez do jeito que eu precisava fazer. Eu quero trazer uma reflexão para nós que eu coloquei o nome nela de só para os que creem. Somente para os que creem. Hoje de manhã estava orando e na oração o livro de Judas, capítulo 1, versículos de 17 a 19. Judas faz uma reflexão, ele faz e ele escreve assim: Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisão entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Então essa palavra me fez refletir muito a respeito de que das divisões, né? Então as divisões são assim. Eu sou católico, eu sou presbiteriano, eu sou anglicano, eu sou testemunha de Jeová, eu sou batista, eu sou assembleiano, eu sou, e vai as divisões que os homens assim o colocaram para dividir o corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo, ele não é divisível. Não tem como dividir o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é um corpo místico que só é estabelecido pela fé. Só quando nós cremos é que nós conseguimos ver esse corpo que é a igreja do Senhor, que não é esses mausoléus que tem aí, não, essas igrejas monstruosas, suntuosas, tamanhos imensos, parecem uns palácios. Não são esses prédios pequenos ou grandes, não. A igreja do Senhor somos nós que cremos. Então, essa igreja, ela é indivisível. Ela não tem como ser dividida. Então o Judas está dizendo aqui para nós que nos últimos tempos teria zombadores, pessoas que zombam das outras pessoas e que seguiria os próprios desejos ímpios de maldade. Esses é que causa divisões entre vocês. Segue a tendência da própria alma, do próprio ser.
e não tem o Espírito. E por que que Judas está dizendo que ele não tem o Espírito? Aí está a Vicentina também, minha filha, um beijo no teu coração, que Deus te abençoe muito. E que bom que você está nos acompanhando para crescer também na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E te damos graças, Senhor, pela cura dela também, que ela já está muito bem recuperada, já está andando já, né? Cebinho nas canelas, né, Vicentina? Então ele está falando que não tem o Espírito. Ele não tem o Espírito. Essas pessoas não são conduzidas pelo Espírito. Elas são conduzidas pela própria alma. Como que a gente sabe que essas pessoas são conduzidas pela própria alma? Elas são conduzidas pela própria alma por quê? Olha, presta atenção. O apóstolo João, capítulo 16, no versículo 13 a 14, o Senhor Jesus diz: mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Então, vamos pensar por que que nós estamos falando que esse povo não é conduzido pelo Espírito, e sim pela própria alma, pelos próprios conceitos. Então, a divisão. Eu sou católico, eu sou presbiteriano, eu sou anglicano, eu sou testemunha de Jeová, como eu já falei. Eu sou... tem tanta divisão de igreja de homens, não de igreja de Deus. A igreja de Deus, a igreja do Senhor Jesus, é o próprio corpo dele. É o corpo de Jesus que é constituído por pessoas que foram resgatadas do reino das trevas e transportadas para aquele reino do seu Filho amado, que é Jesus Cristo. Então, quando nós formamos o corpo de Jesus, então não há divisão. Então, de quem que você é? Você é cristã? Você é cristã do Brasil? Você é... Esses dias até o Bruno, por uma passagem que uns disseram, eu sou de Paulo, eu sou de... Não, eu sou de Jesus, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. E a Paulo estava exortando ele a respeito disso, e ele me mandou uma mensagem que hoje, como é que ia ser, né? Que tinha aquele monte de... Aí pergunta, e o que você é? Eu sou salvo em Cristo. Eu sou salvo em Cristo. É isso que eu sou. Então, literalmente, não há divisão na igreja de Cristo. Um dia nós conversando a respeito, e eu estava falando da igreja de Jesus, e falando com aquele amor infinito que Deus colocou em mim, gerou em mim pela igreja. E aí um dos irmãos respondeu a mim e falou assim, mas essa aqui é a igreja primitiva. Essa é a igreja primitiva. Eu falei, mas e tem outra igreja? Foi dado um update aí na igreja. Tem uma outra igreja que eu não conheço, a não ser essa. A igreja que Jesus instituiu e que ela é conduzida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo iria conduzir, como está aqui na palavra, a toda a verdade. Olha aqui para você ver. E ele iria o quê? Testificar de Jesus, ele iria glorificar Jesus, ele ia falar de Jesus. Então, essas pessoas que estão aqui, elas pregam o quê? O Velho Testamento, a história do povo judeu.
Ele quer pregar o Velho Testamento, ele quer pregar o dízimo, ele quer pregar campanhas, ele quer pregar tudo quanto é coisa que Jesus Cristo já fez, ele já realizou, ele foi o último sacrifício. Ah, você faz a tua parte que eu vou fazer, faz a tua parte que eu vou fazer a minha parte. Onde é que está escrito isso na palavra? Jesus fez tudo, ele já terminou o que ele tinha para fazer. Ele fez todas as coisas. Hoje, perguntaram para ele o que era fazer a obra de Deus. Ele respondeu de uma muito simples. A resposta dele é muito simples. A obra de Deus é crer naquele que ele enviou. Então, por que eu estou falando que é só para aqueles que creem? Porque quando você crê em Cristo Jesus, você crê em várias coisas que a palavra, o Evangelho da Graça, está te trazendo, ele está te mostrando. Você não vai crer. A história do povo de Deus, ela é linda, maravilhosa. É Bíblia? Claro que é Bíblia. Mas o apóstolo Paulo fala para nós que isso serve para nós de exemplo. Isso é um exemplo para nós, até chegar em nós, porque nós não somos o povo da promessa, nós somos os gentios. E esse que foi resgatado por Jesus a partir da cruz, quando começou o Evangelho da Graça. Então, literalmente, essas divisões, elas são colocadas para dividir, para governar. Então, eu trago uma teoria que não é a sã doutrina. Por exemplo, o calvinismo, o luterano. Então são visões que dividem para botar culpa nas pessoas, primeira coisa, maldição nas pessoas, confusão na mente das pessoas. As pessoas nunca estão felizes porque elas nunca se sentem seguras. Então vender Jesus é muito fácil, a religião vende ele muito bem vendido, aí você paga, geralmente é com envelope, ou é com dízimo, é com uma oferta, é com qualquer outra coisa. Então, o que acontece com Jesus Cristo? Ele é vendido em cada templo desses, que se diz igreja do Senhor, a casa do Pai. Ah, eu vou para a casa do Pai. Muitas pessoas falam isso. Muitas pessoas falam isso o tempo todo. Mas o que acontece é que quando algo não dá certo do que eles estão vendendo para você, vendendo Cristo para você, então vamos fazer uma campanha de 4 semanas de oração e jejum, subir no monte, fazer o que for. Aí não deu certo o propósito que você fez, a oferta que você você deu o seu máximo, o seu melhor, aí não deu certo. Você não realizou, aquilo não foi realizado, aquele pedido não foi realizado. Ok? Aí quem é o culpado disso? O culpado disso é você. Você que é o culpado, porque você não fez do jeito que precisava fazer. Você não se entregou do total que você precisava se entregar. Você deu brecha para que Satanás entrasse na sua vida e te roubasse a bênção. Essas são as histórias. Então o culpado é você, todavia. Então essas divisões que pregam principalmente a confusão e a discórdia é baseado numa coisa só: não são conduzidos pelo Espírito.
Porque quando é conduzido pelo Espírito, o Espírito Santo iria conduzir a toda a verdade e ele ia glorificar a Cristo Jesus. O que acontece? A história do povo judeu glorifica o nome de Jesus? Não, ela não glorifica o nome de Jesus. Então, o que nós temos que entender é que se nós, a palavra está dizendo muito claro para nós, olha para vocês verem aqui, em Judas está dizendo, nos últimos tempos haverá zombadores que servirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito de Deus. Aquele que tem o Espírito de Deus está aqui, ó. Romanos 10, capítulo de 1 a 4. Romanos 10, capítulo de 1 a 4. O apóstolo Paulo diz: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia em conhecimento. Olha para você ver o que o apóstolo Paulo está dizendo. O zelo não é com conhecimento, não se baseia no conhecimento. Portanto, o que eles faziam e que está sendo feito até hoje. Eles querem ser justificados pela lei. E aí o apóstolo continua, portanto, ignorando a justiça que vem de Deus, Jesus Cristo, eles rejeitaram, e muitos até hoje rejeitam a Jesus, o grande sacrifício maravilhoso que ele fez na cruz. Rejeitando, portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Vou fazer uma oração forte, eu vou subir no monte, eu vou descer do monte, eu vou fazer uma intenção de 7 semanas, Isso aí é estabelecer a própria justiça. É você querer conquistar alguma coisa pelo teu próprio esforço. É você querer conquistar as coisas que você tem, que você quer, almeja, por obras. Você quer obras como existia no Velho Testamento. Você quer fazer uma obra. E a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. Por isso que ele não é conduzido pelo Espírito. E o apóstolo continua dizendo, procurando estabelecer a sua própria, não se submetendo à justiça de Deus. Agora, presta atenção. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Então eu quero exortar os irmãos a ler essas palavras que estão aí, para que vocês possam entender. O fim da lei é Cristo para a justificação de quem? Só daqueles que creem. Os que não creem vai continuar fazendo um monte de obras mortas. Jejum, oração, subir no monte, descer do monte, sacrifício,
subir a escadaria da Penha de joelho. Você acha que Deus vai se comover porque seu joelho vai estar ralado e teu coração xingando a vizinha do lado porque ela põe o som alto? Você acha que Deus, aquele que vê todas as coisas, até o que vai sair da minha boca, antes de sair, Ele já tem conhecimento disso? Ele conhece o meu coração? O que adianta eu passar 10 dias sem comer, pensando em maldade? Porque a nossa carne, a palavra de Deus diz que a nossa carne, ela jamais herdará o reino de Deus. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque a nossa carne é podre. A nossa carne é perversa. A nossa carne, ela é feiticeira, maldosa. É toda a carne. Não é uma carne, não é a minha carne, é de todos. Então, quando nós entendemos isso, que nós vivemos, somos conduzidos pelo Espírito, por quê? Que todo aquele que crê no quê? A palavra está dizendo, crê, todo aquele que crê no quê? No sacrifício. Aí que está a coisa. É crer no sacrifício maravilhoso que Jesus Cristo fez por nós. Desceu, se fez homem, tomou a forma semelhante à nossa, a forma de servo, foi obediente até a morte de cruz. Essa morte que nos libertou do reino das trevas, aonde ele, naquele momento, ele venceu aquele que tinha domínio sobre a morte. A morte nada mais é que o pecado. Naquele momento, na hora da morte de Jesus, ele nos tomou. É crer nisso, crer no maravilhoso sacrifício de Jesus na cruz por nós. Então é crer no quê? No Evangelho da graça de Deus. É crer nas histórias que o povo de Deus passou? Não é nada disso. A história de Deus, a história do povo de Deus, ela é maravilhosa. Ela nos mostra como que se passou toda a história do povo de Deus, como Deus instituiu as promessas. Mas essas promessas foram transferidas para nós no novo e vivo caminho pelo sangue. Então, é por esse lugar, pela fé, que nós chegamos a essa promessa. Só para aqueles que creem. Amém? Essa é a reflexão que eu queria trazer para os nossos irmãos, para que possam entender o que é o crer e crer no quê. Amém? Glorificado seja Deus, nosso Senhor, que nos reuniu mais um dia no Teu amor, para que nós possamos crescer cada dia mais na graça, no conhecimento do Evangelho da graça de Deus, para que Ele possa nos conduzir, sermos conduzidos mais um pouco até que o Senhor venha nos resgatar. Ele disse que Ele iria, porque na casa do Pai tem muitas moradas. E Ele iria preparar para lugar para nós, porque Ele vai voltar para nos buscar. Porque Ele quer que nós estejamos aonde é que Ele está. Então nós Te glorificamos, Deus maravilhoso, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que um dia nos salvou, nos resgatou e nos comprou com um maravilhoso sangue, esse sacrifício perfeito. Em nome de Jesus. Um grande beijo a todos os irmãos e a graça, a paz
e a misericórdia do Senhor possa nos levar cada dia mais ao crescimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Um beijo no coração, até mais. Tchau.